Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 105. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia em um ano, com apenas 15 minutos por dia. Nós estamos lendo 1 Samuel, mas como estamos no método cronológico, nós vamos agora invadir alguns capítulos do livro de Salmos, que faz parte da ordem que os eventos foram acontecendo. Então hoje eu vou ler para vocês Salmo 7, 27, 31, 34 e 52. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela Tua presença no meio de nós, no meio da nossa família. Nós só temos que Te agradecer pela Tua bondade e fidelidade e pedir para que Teu Espírito Santo esteja nos dando sabedoria, conhecimento e compreensão da Tua Palavra. Que na leitura de hoje possamos amar mais ainda você e as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Remova qualquer tipo de mal entendido que eu tenha tido, que nós tenhamos tido ao ler Tua Palavra e substitua pela Tua verdade. Também, Senhor Deus, que nós possamos ficar mais parecidos contigo, que nós possamos Te amar mais e mais através da leitura de hoje. Continue falando conosco, nos dê direção, nos dê persistência, que nós possamos manter focados naquilo que o Senhor nos direcionou para fazer, que é Te conhecer mais através da leitura bíblica. Em nome de Jesus. Amém. Salmos capítulo 7. Confissão de Davi que ele cantou ao Senhor acerca de Cuxi, o benjamita. Senhor meu Deus, em Ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que como leões não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor. Das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara as suas armas mortais e faz das suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Salmos 27. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam.
Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura. Por causa dos meus inimigos, não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disto, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém. Salmos 31, para o mestre de música, Salmo davídico. Em ti, Senhor, me refugio, nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça, inclina os teus ouvidos para mim. Vem livrar-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és minha rocha e minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduze-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Misericórdia, Senhor, estou em desespero. A tristeza me consome, a vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido por eles como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Mas eu confio em ti, Senhor. Eu digo, tu és o meu Deus. O meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me por teu amor leal. Não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a ti. Mas que os ímpios sejam humilhados e calados, fiquem no Sheol. Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo humilham os justos. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença, os escondes das intrigas dos homens, na tua habitação os protege das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo quando estava numa cidade cercada. Alarmado, eu disse, fui excluído da tua presença. Contudo, ouviste as minhas súplicas quando clamei a ti por socorro. Amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas os arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Amém. Salmo 34. De Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e ele partiu. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem,
Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como que o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo estarão condenados. O Senhor redime a vida dos teus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Amém. Salmos 52. Para o mestre de música, poema de Davi. Quando Edomita Doeg foi a Saul, ele contou. Davi foi à casa de Aimeleque. Por que você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente? Ó homem poderoso, sua língua trama destruição. É como navalha afiada, cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade. Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desarraigará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão. Rirão dele dizendo: Veja só o homem que rejeitou a Deus como um refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste, na presença dos teus fiéis. Proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Amém. Bom, todos os salmos que lemos, que acabamos de ler, são orações, poemas, lamentos de Davi a Deus, um coração tão sincero, mas sempre no final dos seus salmos ele exalta o nome do Senhor. Isso é tão lindo e nos ensina tantas coisas. Por exemplo, no Salmo 7, é um salmo de lamento no qual Davi clama por justiça diante de falsas acusações e perseguições. Por conta que estamos lendo em método cronológico e na ordem dos eventos que foram acontecendo, esse salmo provavelmente foi escrito em respostas às calúnias de Cuxi, que nós lemos em 1 Samuel, que foi um benjamita associado ao rei Saul, que difamava Davi e incitava a sua perseguição. E então esse texto de Salmo 7 se desenvolve em um apelo à proteção divina, uma declaração de inocência e uma súplica para que Deus intervenha como juiz justo. Então Davi, ele apresenta sua confiança na retidão do Senhor, que julga os ímpios e recompensa os justos. Que lindo!
O Salmos 27 é um dos meus salmos favoritos e é um dos mais conhecidos de Davi, né? Destacando a sua confiança inabalável em Deus, mesmo diante de perseguições e perigos. É uma resposta para o medo e para as incertezas que nós enfrentamos. Então o texto ele expressa a certeza do salmista de que o Senhor é sua luz, salvação, fortaleza, enquanto também revela momentos de clamor por auxílio e direção. O Salmos 31 é um dos cânticos mais intensos de Davi, expressando angústia profunda e confiança absoluta em Deus. E é também feito num período de grande tribulação, quando ele estava sendo perseguido por Saul. E este salmo acaba refletindo esse lamento e também o louvor a Deus, a esperança em Deus. Né? Mostra a confiança, mostra a tribulação, mostra a esperança e mostra também a celebração. O Salmos 34 é um salmo que nós cantamos muito aqui em nossa igreja. Venha e veja o quanto que o Senhor é bom. É um segredo do livramento em tempos de crise. Esse salmo está ligado a um momento profundo de conflito pessoal de Davi. E nós lemos no começo do capítulo o título desses salmos, que diz: quando Davi fingiu estar louco diante de Abimeleque, que o expulsou e ele se foi. Então, este salmo está baseado lá em 1 Samuel 21, que nós lemos, dos versículos 10 ao 15. Após fugir da perseguição de Saul, Davi buscou refúgio entre os filisteus, que eram os inimigos de Israel, em Gate, na cidade natal de Golias, e ele foi reconhecido pelos servos do rei e, temendo por sua vida, fingiu estar louco para escapar. Se você não lembra do que nós lemos essa semana, acredito que foi ontem, né, que nós lemos esse capítulo, releia, que é o 1 Samuel capítulo 21. Então, essa experiência de livramento sobrenatural levou a Davi compor esse salmo, que é também um acróstico com os Salmos 25, que ainda a gente vai ler. Um salmo que reflete gratidão, temor do Senhor, confiança e instrução. E o Salmo 52 foi escrito no momento que Davi passava por profunda injustiça e traição. Segundo o título do salmo, o contexto é o episódio em que Doeg, o edomita, delatou Davi a Saul, informando que ele havia sido ajudado por Aimeleque, o sacerdote. Então, esse ato de delação resultou no massacre dos sacerdotes de Nob, incluindo mulheres, crianças e até animais. Eu realmente, quando eu li esse capítulo, falei, meu Deus, Davi se refugiou nessa cidade e Saul não pensou, ele matou todos nessa cidade, inclusive aos recém-nascidos, as crianças, né, no geral, todos e até os animais. Foi um executor de uma matança. Então, Doeg não apenas trouxe a denúncia, mas fez com que os oficiais de Saul se recusassem a obedecer essa ordem tão cruel. É a língua, né? A língua mentirosa, como descreve o Salmo, provocou tragédia e dor. Então, Davi compõe este Salmo como um salmo de instrução. Davi medita na maldade de Doeg, na justiça de Deus e na segurança dos que confiam no Senhor. Mesmo sendo perseguido e injustiçado, ele não perde a fé. O Salmo é, portanto, uma resposta espiritual à crueldade que foi feita. Bom, terminamos por aqui. Espero que tenha sido bênção para a sua vida ler Salmos e ainda com esse entendimento dessa ordem que nós estamos lendo, fica tão mais claro para nós de sabermos em qual ocasião que Davi escreveu, o que ele estava vivendo. E isso nos traz tantas lições para o dia de hoje, tantas respostas que muitas vezes procuramos e que nós possamos sempre buscar a resposta e o refúgio no Senhor.
Deus continue te abençoando e até o próximo áudio. Tchau, tchau.